para começar a gravação. Vocês estão conseguindo visualizar aqui, gente? Sim? Sim, professor. Beleza. Então, a semana passada, nós estamos trabalhando já, primeiramente, né? Com o balanço patrimonial. Então, o balanço provém de balança, né? Então, eu estou falando do equilíbrio patrimonial. Então, eu estou colocando na balança o meu patrimônio. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre os meus bens, direitos e as minhas obrigações, né? Se eu faço esse equilíbrio, haverá um resultado. Tendo um resultado, que é o patrimônio líquido, aí nós estamos observando a riqueza da empresa. Então, a semana passada, nós começamos a fazer o exercício para montar o balanço patrimonial, tá? E já neste exercício, no caso do exercício, a gente já colocou aqui, ó, separamos, né? Eu falei assim, gente, vocês podem estar aí arrumando, né, ou marcando o balanço patrimonial como vocês quiserem, tá? É para isso mesmo. Então, aqui, de que forma que nós separamos aqui? O vermelhinho eu separei junto com vocês, tá? Tudo conta de ativo. E os amarelinhos conta de passivo. Então, eu vou começar tudo do zero de novo para a gente relembrar, tá? Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu pedi para vocês separarem é para vocês visualizar. Antes da montagem, verifiquem, olhem o exercício. As contas patrimoniais, eu falo que são os grandes grupos, as grandes contas. São bens, são direitos e são as obrigações, tá? Obrigações é tudo que eu tenho a pagar e deve estar marcando, né? A pagar, a recolher. Então, vamos lá. Banco conta movimento, ele é uma conta de ativo, né? Banco conta movimento, é um bem que eu tenho. Alguns autores falam que é bem, outros autores falam que é um direito. Eu até falei para vocês que, no meu ver, ele tem um direito, né? Porque o dinheiro dele está na instituição e ele tem direito sobre aquilo. Veículos, é um bem. Caixa, mesma coisa que o banco. Tem alguns que falam que é direito, tem alguns que falam que é bem, tá? Honorários contábeis. Professor, esse honorários contábeis, a senhora não falou pra gente, não. Honorários contábeis é aquilo que o escritório de contabilidade, ele cobra para estar efetuando ali todas as obrigações dentro da organização. Poderia ser honorários advocatícios. Não importa. Essa daqui é despesa. Despesa. Ah, professora, mas a senhora não tem que pagar? A empresa não tem que pagar? Tem. Se for uma obrigação futura, ele deve estar marcando a pagar. E as despesas, nós colocamos numa conta, marcando contas a pagar, para ficar bem separado. Então, fornecedor é aquele que fornece a mercadoria, beleza? Duplicatas a pagar, ele tem relação com os bens, e contas a pagar tem relação com as despesas, tá? Fornecedores. Opa, fornecedores é uma obrigação. É aquele que me fornece mercadoria para eu pagar depois. Adiantamento de clientes. Adiantamento de clientes. Então, o que significa isso? Isso daqui, o cliente foi na loja para garantir um produto que eu não tinha mais em estoque, né? Ou que eu tinha pouco. O que ele fez? Ele deu um adiantamento, ele pagou sobre aquilo. Então, se eu fui, por exemplo, fui lá na loja, vi um
celular show de bola, né? Tava um preço ótimo. Quando eu cheguei, não tinha mais. Tinha sido vendido o último. Aí eu falei pro cara assim, olha, quando que você vai ter mais? Ele falou, semana que vem. Eu falei, então, eu vou fazer o seguinte, eu já vou deixar 80% do celular pago. Então, eu adiantei um dinheiro, adiantamento de cliente, tá? Então, eu, como cliente, tenho um direito sobre aquele valor. A empresa, a loja, tem uma obrigação sobre aquele valor. Então, por isso que é obrigação, tá? Móveis e utensílios. É um bem para a empresa. Vou colocar amarelinho aqui. Tá? E por causa da Copa, eu vou colocar o ativo como verde. Só tem esse verde aqui. Esse verde perereca. Não tem outro verde aqui, gente. Então, eu vou colocar azul. Salários a pagar. Olha que diferença. Ele está marcando que é a pagar. É uma obrigação. FGTS a recolher. INSS a recolher. Então, pode vir a pagar ou a recolher, que é o mesmo significado. Professora, que significado? É uma obrigação, tá? Venda de mercadoria é uma obrigação? Não. É um direito? Não. É um bem? Não. O que que ele é? Ele é uma receita. Né? A gente fala que é a principal origem de receita da empresa, o que que é? Quando ela é comércio. É venda, né, gente? Então, ela não faz parte do balanço. CMV é custo da mercadoria vendida. Então, o próprio nome está dizendo, é custo. Não tem nada a ver com bens, nem direito, nem obrigações. ICMS sobre venda. Tá? Então, este ICMS é o imposto que nós pagamos quando nós compramos alguma mercadoria. Aliás, tudo que nós temos, que é imposto de circulação e compra de mercadoria, né? Então, assim, o ICMS, você tem na conta de luz, conta de água, cai a base ali de 25%. Telefone, então tudo que você gasta, água, luz, telefone, 25% é de imposto, ICMS. Tudo que você compra, roupa, boné, celular, óculos, tênis, 18% está embutido, né, naquele valor, representa o quê? O ICMS. Tá bom? Estou só falando de um imposto. Tem os outros. Impostos sobre venda. Então, ele vai lá na DR. Ele é uma despesa para a empresa. O que não é receita é despesa para a empresa, tá, gente? Despesa financeira já está marcando que é despesa. Opa! Capital social, lucros acumulados, professora. É patrimônio líquido. Ele está do lado do passivo, tá? Máquinas e equipamentos, bens. Imóveis, bens. Então, ativo. Despesa. Despesa a gente já está falando, né? Despesa. Despesa com aluguel, despesa com salário. Olha lá. É legal que teve isso aqui, ó. Despesa com salário. Quando vem marcando despesa, eles vão... todas essas despesas vão na DR, que nós vamos ver mais para frente. Ao mesmo tempo, ele é uma despesa e é uma obrigação. Olha lá. Tá? Como que se dá isso? Ó, nós estamos no mês de agosto, não estamos? Vocês que trabalham aí, vocês não vão receber seu salário no 5º dia útil? Vão. Este salário, ele está lá no balanço da empresa como salários a pagar, porque tem um prazo para eu poder pagar. Mas esse salário é do mês de agosto? Não. Esse salário é do mês de
julho. Por isso que ele é despesa com salários no mês de julho e vai para o balanço patrimonial para eu pagar no mês seguinte, que é agosto. Ok, gente? Nossa, complicado por essa parte dos salários aí. Em 2 vezes, né? É que são demonstrativos diferentes, Juliana. Balanço patrimonial, ele entra se eu não paguei. Porque gera uma obrigação para eu pagar. Você entendeu? E é despesa porque eu vou tirar ali o resultado daquele mês. Eu não quero explicar muito para não ter muita confusão. Então, vamos trabalhar com as contas patrimoniais por enquanto. Acho que é até melhor. Juros ativos são juros que eu pago de algum ativo. Então, é receita. Nós vamos ver isso aqui direitinho. Financeira, tá? Olha lá, estoque de mercadoria, duplicatas a receber, elas são bens, né? Bens, estoque, direitos, duplicatas a receber. Financiamento bancário, curto prazo. Ah, professora, o que é isso? Ah, é uma obrigação. Sinal que nós fomos no banco, tá? E pegamos dinheiro. Ok? Retirada de prolabore. Uma despesa, não vai aqui. Títulos a receber. Opa! Títulos a receber é um direito. Financiamento bancário de longo prazo. PIS a recolher, COFINS a recolher, é uma obrigação, tá? Aí eu consumo despesa, água, despesa com telefonia, despesa, e aqui uma obrigação. Sabe como é que eu faço? Para vocês terem uma ideia melhor? Vamos lá. Vocês têm o salário de vocês, tá? O salário de vocês é Oi. PIS a recolher, COFINS a recolher e ICMS a recolher é obrigação ou é direito? É obrigação. Mas não tá recebendo? A recolher, não é a receber. Ah, tá. Eu falei errado? Não, é que eu li aqui e minha cabeça assimilou a outra coisa. Tudo bem, não tem problema não. Gente, quando vocês recebem o salário de vocês, tá? O salário de vocês, quando vocês recebem no primeiro momento, é a sua receita. Beleza? Aí, o que acontece? Você tem que pagar conta de água, de luz, telefone. São todas as suas despesas. Ah, professora, mas isso é DR, é conta de resultado. É aquilo que todo mês você tem. Na empresa também. Todo mês eu tenho as minhas vendas, né? Porque os vendedores não recebem comissão, só para vocês assimilarem melhor. Então, todo mês eu tenho as minhas vendas, eu tenho despesa de água, luz, telefone, são despesas. Então, quando eu pego as minhas vendas menos as minhas despesas, eu vejo se sobra alguma coisa na empresa. Se sobrar, eu tenho lucro. Se não sobrar, eu tenho prejuízo. Dentro de casa não é a mesma coisa? Nós não temos lá o nosso salário ou a nossa mesada e nós não temos um monte de despesa para pagar? Se sobrar alguma coisa, você está no lucro, que geralmente não sobra. Mas o que você está fazendo? Você está fazendo o resultado do período. Aí você tem sua bicicleta, seu celular, né? Você tem essas coisas. Essas coisas maiores, você não tem todo mês. Você não está trocando todo mês.
Tá? Você não está trocando o seu carro todo mês, você não está trocando a sua casa todo mês, seu celular, sua bicicleta. São bens são contas patrimoniais. Deu para entender quando eu falo grandes contas e as de resultado, que é diário? É isso a diferença dentro da empresa, tá bom? Aí eu peguei, separei bonitinho aqui. E agora, professora? Agora nós vamos montar o balanço patrimonial, tá? Então, o que eu vou fazer? Professora, Oi. que eu peguei assim, comecei, né, já na metade, na semana passada. Na verdade, o balanço patrimonial é tudo as contas que não são efetivas. Tá cortando. Peraí. O que entra no balanço patrimonial é tudo que não é conta efetiva. Tipo assim, entra as contas que não são efetivas, tipo água, luz, isso. O que não é efetivo é o que entra no balanço patrimonial. Seria isso. É que eu desliguei meu microfone para não ter problema com o seu. Se você vê como efetiva as despesas mensais, sim, você pode falar isso, tá? Mas não somente isso, porque às vezes as despesas, elas necessariamente, elas não precisam ser efetivas, né? Nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Você tem que ver se ela é um bem ou é um direito. Eu falo assim, eu separo como grandes contas e pequenas contas. Se você está separando como efetivas e não, que é aquela que todo mês você realmente tem e as outras não, tá valendo também, Ju. Mas há algumas contas que elas são esporádicas e elas são despesa. Assim como para nós, por exemplo, se eu pago algo atrasado, eu vou pagar juros, não vou? Sim. Esses juros para a empresa é uma despesa. Mas não tenho todo mês, mas é uma despesa. Você entendeu? Mas o seu raciocínio não está errado, não. Pode ir por aí, não tem problema não. Tá? Fica difícil separar tipo, o que entra no balanço patrimonial de despesa e o que não entra. É assim, só entra no balanço se for uma obrigação. Se eu vou pagar isso depois, tá? Então, a conta de luz é uma obrigação? Ela é uma despesa que é uma obrigação para eu pagar. Mas se eu paguei dentro do mês, ela não vai no balanço. Ela só vai no balanço se eu for pagar no próximo mês. Então o balanço é tudo que vai pagar futuramente, seria isso? Isso mesmo. Tá. Que tem data e o fornecedor certo. Quer dizer, eu sei para quem eu vou pagar e quando eu vou pagar. Ok? Então vamos lá. Acho que ficou mais fácil ou não? É tudo que é futuro, né, professora? Tipo assim, o que é do mês, né? Que é o que a senhora falou de salário. Salário do mês, naquele mês não entra, mas o que é futuro, que você tem uma dívida para pagar, Isso mesmo. tipo assim, vamos supor, em casa, assim, trazendo uma coisa para nossa realidade. Água, luz, telefone não é uma coisa que entraria no balanço, mas o IPTU seria uma coisa que entraria, porque ele é uma coisa futura, né? Sim, se eu pagar parcelado, ele vai ter todo mês. Aí vai estar lá como contas a pagar. Eu não preciso, como ele é um valor pequeno, o IPTU, quando eu parcelo, ele é um valor pequenininho, eu não preciso ter todas aquelas continhas, eu ponho tudo dentro de contas a pagar, entendeu? Mas ele estará lá no balanço. Então, mas ele não entra, se fizer um balanço patrimonial, vamos supor, das minhas contas,
o IPTU pagado em parcelamento, ele não entraria no balanço patrimonial, certo? Porque ele está em prestações. Se ele for pago, se eu for pagar o IPTU em parcelas, ele entra, porque é uma dívida futura que eu tenho que pagar. Se eu pagar dentro do mês, pagar numa cota única, ele não vai entrar no balanço. Entendi. Qual que seria um exemplo, professora, de conta habitual? Eu digo assim, habitual de casa, para trazer um pouco para a realidade nossa, que entraria no balanço patrimonial. Aluguel. Aluguel, ela é uma despesa, mas todo mês eu tenho. Então, o aluguel a pagar vai no balanço patrimonial. Porque eu já tenho um contrato e eu tenho uma obrigação de pagar aquele valor todo mês, Juliana. Você entendeu? A prestação de carro. Opa! Isso mesmo, prestação de carro, legal. Bom exemplo. Se eu compro meu carro financiado, né? Então, eu tenho um financiamento a pagar. Professor, e o condomínio? O condomínio entra no balanço? Não, condomínio, ele entra nas despesas, tá? Por quê? Água, né? Isso. É a mesma coisa que conta de água, luz, telefone. O condomínio era uma dúvida, porque o condomínio, ele é uma obrigação, na verdade, né? Se você não pagar, você... Né? Eu fiquei na dúvida sobre isso do condomínio, porque é uma coisa que fica meio naquela incógnita, né? Você pode fazer uma provisão, tá? No caso do condomínio, você pode fazer uma provisão, porque ele pode ser alterado um pouquinho o valor, entendeu? Diferente, por exemplo, do aluguel. O aluguel é um contrato de 1 ano, né? E é sempre aquele valor mesmo. No caso do condomínio, você pode provisionar esse valor. Entendi. Mas provisão é mais para frente. Entendi, professor. Desculpa, deu para entender? Deu sim, deu. Eu consigo assimilar. Porque às vezes a gente fala de conta de empresa e fica um pouco, assim, fora da realidade, né, do que a gente vive no dia a dia. Mas trazendo para algo que é o nosso dia a dia, fica um pouco mais fácil. Então, às vezes, se a gente falar de contas financeiras do mês, fica um pouco mais fácil para entender, porque é complicado desmembrar, assim, coisas que entram e coisas que não entram no balanço, porque no todo a gente vê como despesa, né? Ah, sim, nós temos esse hábito de tudo é despesa. Mas a partir do momento que você não pagou naquele mês, ele se torna uma obrigação que você tem a pagar futuro. Aí, neste momento dessa transformação, é que ele vai para o balanço, tá? É a mesma coisa que fosse lá para contas a pagar. Ele entra no balanço como uma obrigação futura, tá? E é ótimo você querer trazer tal para a realidade de vocês, mas nós não podemos esquecer de ter um olhar para dentro da organização. Porque senão, se você trazer as coisas muito para o lado pessoa física, lá para frente vai complicar um pouquinho. Porque muitas vezes eu vou dar exemplo, você como pessoa física e como pessoa jurídica. Então você tem que ter esse olhar, tá bom? Então, mas, professora, sabe por que eu falo isso? Porque a gente entendendo o que a gente passa, a gente começa a entender um pouco mais para fora. Se eu entendo aquilo que eu passo todo mês, eu entendo aquilo que eu vou ter que programar ou que eu vou ter que fazer para uma empresa. Por exemplo, a gente falou de aluguel e falamos também de questão de financiamento de carro. Então, a partir do momento que eu sei que
isso é um balanço patrimonial que eu vivo, eu consigo transferir isso para o patrimônio de uma empresa, entendeu? Porque, por exemplo, aluguel é uma coisa que não entra no balanço patrimonial de empresa, ou entra? Entra. Entra. Então, já é uma coisa mais fácil da gente conseguir conciliar, entendeu? Tipo assim. Você só tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, quando eu falo assim, salários a pagar para a empresa é uma obrigação. Salários para mim é um direito. Se eu falar 13º, férias, tá? Então, para o funcionário é um direito, para a empresa é uma obrigação. Então, é isso que eu falo, você tem que ter essa separação de saber que quando é uma obrigação para a empresa e quando é um direito para você, tá? Eu falo isso porque há sempre essa dúvida mesmo. Mas a contabilidade, ela não é difícil, pessoal. Ela é metódica, ela tem seus métodos, tá? E é treinamento. Então, por isso que eu já passei a apostila, já passei o modelo do simplificado do balanço, tem a DR aí. Então, não tem segredo nenhum. E aqui a gente não vai pedir para vocês saberem de cor e salteado, porque não é obrigação de vocês. Mas é sim uma obrigação, né, de vocês saberem quais são os demonstrativos. Né? Então, o que vai dentro do balanço, isso que a Juliana está trazendo, é muito legal para todo mundo. Tá? Não só para ela, mas para todo mundo. Tá? Então, trazer a realidade dela, trazer a realidade de vocês, para estar sabendo, até porque a contabilidade não é feita só para pessoa jurídica, é feita para pessoa física também. A gente só tem que tomar esse cuidado, tá bom? É esse olhar que eu estou falando. Que às vezes você vai olhar como um funcionário e às vezes você vai olhar como diretor da organização. Tá bom? Beleza, Ju? Beleza, professor. Posso ir aqui? Vocês estão vendo? Eu passei para o Excel aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Aproveitar enquanto a gente está por aqui, né? Porque depois presencialmente é tudo manuscrito. Então, balanço patrimonial, eu vou montar agora. Então, eu tenho lá as contas de ativo. E tenho as contas de passivo. Então, vou deixar mais espaço. O ativo, ele está separado entre circulante e o não circulante. Mas eu vou colocar em ordem. Então, o ativo, para ser considerado um ativo, ele tem que ser bem ou direito, tá? Ele tem que ter valor, então tem que ter valor, né? Tem que ser mensurável e tem que trazer um retorno presente ou futuro. E o ativo é colocado em ordem de liquidez, tá? Então, eu vou até começar aqui, ó, o ativo são as aplicações, né, de onde veio, né? Então, eu vou colocar aqui, primeira conta caixa. É ordem de liquidez, é aquilo que se transforma primeiramente em dinheiro. Depois, banco, conta, movimento. 110 mil. Tá? Então, 2 já foram. Aí, o que eu vou fazer aqui? Esse daqui já foi, né? Banco, conta, movimento, e já foi o caixa. Eu gosto de ficar pintando, tá, gente? Vocês veem que eu trouxe de lá, não veio colorido, então eu preciso dar uma olhada aqui. Eu tô vendo o quê? O estoque, eu sei que tem. Então, tem estoque e tem duplicatas. Então, eu coloco lá o estoque de mercadoria, vem primeiro. Por
que que vem primeiro? Porque eu vendo tanto à vista como a prazo. E duplicatas a receber é só referente à venda a prazo. 154.700. Aí eu tenho duplicatas a receber. Valor 125.700. Já falei para vocês do concurso que está tendo? Aqui não tem mais nada, aí eu vou no não circulante. Vocês já sabem, né? Vocês, por favor, façam, hein? Dentro do não circulante, temos o realizável a longo prazo. Então, eu tenho aqui o circulante. Vou colocar aqui maiúsculo também. Professora, de mercadoria 454.700? Deixa eu ver aqui. É, 154.700. Ah, é porque eu tenho no caderno 54.000. Ah, não, eu pensei que eu olhei errado. Falei, ué? Que às vezes eu erro aqui os valores, tá louco? Vamos lá. Títulos a receber de longo prazo, 147 mil. Professora, mas títulos a receber de longo prazo, ele é um empréstimo privado, né? Não, títulos a receber de longo prazo é algo que eu vendi, tá? Daí não foi através de nota fiscal, porque duplicatas a receber, ela obrigatoriamente é através de uma nota fiscal, né? Através de um cupom fiscal, alguma coisa. Mas títulos a receber, não. É igual notas promissórias. Nota promissórias, ela não precisa ter uma nota fiscal. Então, Mas ele entra como imobilizado? não, ele entra no realizável a longo prazo. Quando eu falo que eu vou receber ele no longo prazo, então ele vai se realizar no longo prazo. Ele não é circulante ainda, ele é não circulante. Só depois do prazo é que ele vai para o circulante. Mas eu não cobrei de vocês colocar em ordem direitinho. Cobrei? Refresca a minha cabeça aí, não lembro. Não colocar em ordem. Ah, então tá. Aí eu tenho o meu imobilizado. Deixa eu colocar ele aqui. O imobilizado são os bens, né, que a empresa tem. Então, eu tenho a cadeia máquinas e equipamentos aqui que eu vi. Aqui. 10.500. Tá. Aí eu tenho móveis, utensílios, gente. Não vi aqui. Então, não tem. Tenho sim, móveis e utensílios. Sim. Então, máquinas e equipamentos vai embaixo. Móveis e utensílios vai em cima. Teoricamente, se eu precisar liquidar, né, eu consigo despachar mais rápido os meus móveis do que minhas máquinas, tá, gente? Por isso que o móveis e utensílios vai primeiro. Mas não é uma obrigatoriedade. Aí depois eu tenho meus veículos. 71.400. A mão já está gelando, que está até difícil de digitar aqui. E por último, imóveis.
Valor 178 mil. Total do ativo. Aí eu vou somar aqui, tá, gente? Então, eu trago essa soma, né? Deixa eu descoisar aqui, deixa eu descoisar aqui. Então, Oi. Isso. Oi? Quanto é isso? Acho que o meu microfone está dando muito problema para vocês. Vou desligar. Quem falou, fala de novo, por favor. Quanto que é imóveis? Porque aqui no meu caderno eu coloquei 38 mil. Deixa eu ver aqui. Imóveis, 178 mil. Então, aqui, o não circulante é o meu microfone mesmo que está dando problema para vocês. O não circulante deu o valor de 561.900. O circulante deu o valor de 400.400. O total do meu ativo é a soma dos dois, né? Do circulante e o não circulante. Valor de 962.300. É isso que deu de vocês, pessoal? Confirma para mim, por favor. Aí eu vou para o meu passivo. Mesmo esquema. Circulante. Aqui é a ordem de pagamento, né? A data de vencimento, mas como nós não estamos trabalhando com data, aí não há importância aqui a ordem, tá? A ordem do trator aqui não vai alterar o viaduto, não. Aí eu posso trazer os fornecedores, adiantamento de clientes. Só alterar, né? Tem que ser o mesmo tamanho. Então, aqui já foi. Aí tem aqui salários a pagar, INSS a recolher, financiamento bancários, PIS e COFINS, e ICMS. Então, por isso que eu uso Excel, né? É bem mais rápido, né? Trouxe todas as informações do circulante, tá, gente? Só do circulante. Vamos arrumar.